Graça e paz de Cristo. Seja bem-vindo à série Leituras dos Salmos. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 5. Esse salmo é uma oração em que se pede a Deus que Deus receba as suas orações pela manhã e que Deus dê o pagamento para aqueles que são falsos, mentirosos, que abrem a boca e elogiam, mas que a boca é como um sepulcro aberto. Eles falam coisas bonitas, mas desejam no fundo do coração o mal das pessoas que elas batem nas costas. Elas batem nas costas, dão risadinhas, dizem que são amigos, mas são pessoas que elogiam com falsidade. E esse salmo de número 5 é uma oração contra os elogios falsos. Vamos ler essa oração. Verso 1. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. 2. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Aqui o salmista nos mostra que ele pede socorro a Deus. Ele tem a Deus como o seu rei. Ele tem a Deus como o seu Deus. E ele conta a situação para Deus. Muitas vezes nós falamos a respeito daqueles que são falsos conosco para uma certa pessoa, contamos às vezes para A, B, C, mas a melhor coisa é deixar essa situação nas mãos de Deus. Agora o versículo 3, que é o destaque que nós damos aqui nesse salmo de número 5. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Veja que no versículo 3 nós colocamos em destaque, na cor verde, porque o destaque é quando vamos até Deus. Muitas vezes nós suportamos uma situação terrível de falsidade, mentira, engano e demoramos muito para procurar a Deus. Mas aqui o salmista fala: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. E ele repete: pela manhã me apresentarei a ti. Mas ele não só se apresenta a Deus, como também ele diz: e vigiarei. Existe uma parte que é sua, meu irmão, minha irmã, que você precisa vigiar. Com quem você fala, o que você fala, quando você conta a respeito de um projeto, de um plano seu. Porque há pessoas que não querem o seu bem e você precisa contar os seus planos, os seus projetos para o Senhor. É o Senhor que realiza, é o Senhor que vai à sua frente, é o Senhor que dá a resposta, é o Senhor que deseja e é o maior interessado em ver o sorriso no seu rosto. Então, vigie. O salmista aqui diz, no versículo 1 e 2, ele pede para que Deus dê ouvidos às palavras dele. Ele pede que Deus esteja com ele. Ele fala que Deus é o Rei meu e o Deus meu. E aqui no versículo 3, nós colocamos em destaque na cor verde, porque o destaque é: primeiro eu busco a Deus, logo pela manhã.
Em Provérbios, no capítulo 8, no versículo 17, está escrito assim: Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Então veja que em Provérbios 8, 17 está escrito: Eu amo aos que me amam. Se você amar a Deus, Deus vai cuidar de você, e eu e os que de madrugada me buscam me encontrarão, me acharão. Busque a Deus logo pela manhã. Busque a Deus cedo. Versículo 4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Então Deus não tem prazer na iniquidade. A iniquidade é o prazer de fazer as coisas erradas, é o prazer de praticar o mal. O Senhor não tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. O mal não fica perto de Deus. Por isso, quanto mais amigo de Deus, quanto mais perto você está de Deus, mais os seus inimigos, falsos enganadores, que elogiam de boca para fora, vão conseguir ficar perto de você. Porque Deus, ele não tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Deus coloca para longe dele aqueles que praticam o mal. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais a presença de Deus na sua vida vai afastar os falsos, os enganadores, os que fazem o mal. Versículo 5: Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Quem são os loucos? Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz assim: O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temor ao Senhor significa ter reverência, extremo e absoluto respeito pelo Senhor. Então, o princípio, o começo da sabedoria é o respeito extremo, absoluto ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é priorizar o Senhor acima de tudo na sua vida. E o mesmo texto de Provérbios 1, versículo 7 diz na segunda parte: Mas os loucos desprezam ao Senhor. Então, esse texto de Provérbios 1, 7 diz: Os loucos são os que desprezam o Senhor. Então, lendo aqui o versículo 5, os loucos não pararão à tua vista, os que não temem ao Senhor. Eles não param diante do Senhor. Aborreces a todos os que praticam a maldade. O Senhor aborrece todos os que praticam a maldade. Versículo 6: Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. O Senhor destruirá aquele que profere mentiras. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário. Quem é o sanguinário? Aquele que gosta de ver sangue. E gostar de ver sangue é o homicida e também aquele que gosta de ver o outro ferido, abatido, desonrado, humilhado. Ele gosta de ver sangue. Ele gosta de ver as pessoas sofrendo. Então, aquela pessoa que usa palavras para a prática de bullying, palavras que diminuem o próximo, palavras que humilham o próximo, palavras que ridicularizam, menosprezam o próximo, são sanguinários. Eles estão querendo derramar o sangue, ver uma pessoa sofrendo de tristeza, de dor, de angústia pelas palavras que eles dizem. Então, o versículo 6 diz: Destruirás
aqueles que proferem a mentira. Uma pessoa que profere a mentira é aquela que diz para outra: você é pobre, você é ridículo, você é horrível, você é isso ou aquilo. Quando uma pessoa profere essas palavras, ela é mentirosa, porque a Bíblia, que é a palavra de Deus e é a verdade, fala que você foi feito à imagem e à semelhança de Deus, com poder de dominar sobre as aves dos céus, sobre os peixes no mar, sobre os animais da terra e governar sobre tudo que foi criado por Deus. Isso está escrito em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Todas as pessoas, independente da altura, da cor, da raça, da condição econômica e financeira, do sexo masculino ou feminino, sendo jovem, velho, criança, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Se alguém diz uma palavra negativa sobre você, seja qual for a palavra, essa palavra é mentira. A verdade é que você foi chamado para ser um filho e uma filha de Deus. A verdade é que não importa se você está envolvido com bebidas, com drogas, com pornografia, com masturbação, com prostituição, com mentiras, com traições, com ira, contenda, desejo de vingança, mágoa, com ressentimento, seja qual for aquilo que prende você, a verdade é que o Senhor quer libertar você do seu pecado e quer que você seja filho, que você seja filha dele. Então, o Senhor, versículo 6, veja no topo da tela, destruirá aqueles que proferem a mentira. Quem tem a coragem de apontar o dedo para o próximo e dizer que a pessoa não tem jeito, que a pessoa é isso ou aquilo, é uma pessoa mentirosa. A verdade é que Deus quer libertar e salvar a todos. Então não aceite se você está sendo atacado por alguém. Mesmo que você de fato esteja envolvido com algo errado, mas você não tem força para sair dessa situação, declare: eu vou sair dessa pelo poder do nome de Jesus. Declare a verdade. O poder do nome de Jesus pode tirar você de todo o pecado. Então, versículo 6: destruirás aqueles que proferem a mentira. Não seja você o mentiroso que aponta o dedo para alguém, dizendo: esse daí nunca vai ser das drogas, nunca vai ser da prostituição, nunca vai vencer na vida, nunca vai isso ou aquilo. Você não tem poder para dizer e sustentar o que você falou. Deus, pelo poder do nome dele, pode transformar todas as pessoas. Então destruirás, o Senhor destruirá aqueles que proferem a mentira. Tenha cuidado com o que você fala com a sua boca, porque você pode ser um grande mentiroso, uma grande mentirosa, e o Senhor destruirá aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário. Não seja sanguinário, dizendo palavras negativas que servem para machucar, ferir e derramar o sangue do seu próximo. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento, aquele que comete a fraude. A fraude é a mentira. Agora o versículo 7. Mas
A fraude também envolve a corrupção, também envolve a trapaça, o engano. Agora o verso Deus, ele abomina a fraude. Versículo 7. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. O que é benignidade? É a capacidade de fazer o bem. O Senhor é benigno, ele sempre realiza o bem. O versículo 7 diz: Mas eu, ou seja, quando ele coloca o mas, ele está dizendo: eu não vou ser o homem sanguinário e o fraudulento. Eu não vou ser o que profere mentiras, como diz o versículo 6. Eu não vou ser isso, mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Ele diz: eu escolho entrar na casa do Senhor. E quando eu entro na casa do Senhor, eu só entro pela grandeza da benignidade do Senhor. O Senhor é benigno, ele faz o bem. É por ele fazer o bem que ele nos recebe na casa dele. Porque, a rigor, nós, carregados dos nossos pecados, não poderíamos entrar na casa do Senhor pelas nossas fraquezas e pecados, mas é pela grandeza da benignidade, porque o Senhor faz o bem, é que ele nos recebe. E em teu temor, ou seja, e na reverência ao Senhor, me inclinarei para o teu santo templo. Agora o versículo 8. Senhor, guia-me na tua justiça. A justiça de Deus é a vontade dele, que se revela na palavra. Quando lemos a palavra, conhecemos a vontade de Deus, que corresponde à sua justiça, à sua lei. Então, o 8, o salmista pede: Senhor, guia-me na tua justiça. Ele pede para que Deus o guie na lei do Senhor, por causa dos meus inimigos. Então ele diz: os meus inimigos estão à minha volta. Então eu preciso estar no caminho certo, no caminho do Senhor, para receber a proteção. Agora ele prossegue: aplana diante de mim o teu caminho. Então ele pede para Deus endireitar. Aplanar é tornar plano, ou seja, derrubar as dificuldades, as barreiras. Aplana diante de mim o teu caminho. Agora o versículo 9. Porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Colocamos esse versículo em verde no destaque, porque esse é um versículo que mostra como são os falsos, os fraudulentos, os sanguinários. O 9 diz: porque não há retidão na boca deles. Não há coisas retas na boca deles. Eles só dizem coisas tortas. O seu íntimo, ou seja, o que eles carregam no coração, internamente, são verdadeiras maldades. Eles só pensam no mal, desejam o mal, buscam chances para praticar o mal. A sua garganta é um sepulcro aberto. Quando abrem a boca, dizem palavras para matar, para diminuir, para machucar o próximo. Eles lisonjeiam com a sua língua. Você sabe, tem pessoas que fazem de propósito de elogiar alguém durante 1 mês, 2 meses, fazendo que a pessoa fique dependente dos elogios dela. Do nada, essa pessoa começa a ofender aquela pessoa que ela estava elogiando. Porque se a pessoa mordeu a isca de receber os elogios e ficar apoiada no elogio, no momento em que a pessoa lança uma crítica, essa vítima que aceitou os elogios vai se sentir muito mal.
Então, não se deixe levar pela dependência de elogios. Isso é muito perigoso e pode custar a sua vida. Existem pessoas que realmente ficaram doentes, adoecidas, porque recebiam um elogio e de repente a pessoa mudou e começou a criticar, e a vítima ficou dependente daqueles elogios. Faça tudo apoiando-se no Senhor. Agora o versículo 10. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Toda pessoa que faz o mal contra o próximo está se revoltando contra Deus, porque Deus deu uma ordem: ama o próximo como a si mesmo. Ama o próximo como a si mesmo. Eles se revoltam contra o Senhor. Eles se revoltam contra o Senhor porque eles elogiam para maltratar. Eles não amam o próximo. Então, no versículo 10, o salmista pede que Deus declare eles culpados. Ele fala: declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Existe uma diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. O pecado é quando você erra porque você não estava atento. Você está dirigindo o seu carro, de repente alguém fecha você, você diz um palavrão, você pecou. Mas logo em seguida você já diz: não devia ter falado palavrão. Perdoa, Senhor. Então o pecado é isso. A transgressão é a mais grave. É a pessoa saber que algo está errado, ela tem força tranquilamente para resistir àquele pecado, mas ela, mesmo assim, pratica o que é errado pelo prazer que aquele erro lhe proporciona. Um exemplo é cobiçar. Outro exemplo é adulterar. A pessoa sabe que aquilo está errado, ela tem consciência, ela tem domínio e controle da situação, mas ela diz: vai ser bom para mim. Então eu vou fazer uma vez só e ninguém vai saber. A transgressão é o pecado, é o erro, mas deliberado. A pessoa planeja e ela diz: vai ser só uma vez. De repente, uma oportunidade de furtar uma joia na casa de alguém. Ah, mas é só uma vez. É só uma vez que eu vou pegar essa nota, essa quantidade de dinheiro. A pessoa não está vendo. É só uma vez. A pessoa tem o controle da situação, sabe que é errado, faz com consciência, pensando no benefício que recebe, transgressão. E existe a iniquidade. A iniquidade é quando a pessoa é tomada de trevas. Então é aquela pessoa que sempre que puder ela furta, sempre que puder ela adultera, sempre que puder ela mente. A pessoa tem o prazer, ela é iníqua, ela anda com as trevas. Agora, aqui no versículo 10, ele está falando: declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões. Eles pecam, erram conscientemente e fazem isso muitas vezes. Aqui fala da multidão das transgressões, pois se revoltaram contra ti. Se uma pessoa pratica transgressão, ela está se revoltando contra o Senhor. Versículo 11. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente. Exultar é saltar de alegria. Saltem de alegria eternamente, porquanto tu os defendes
e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Gloriar-se é sentir alegria, e em ti se alegrem os que amam o teu nome. E o versículo 12: pois tu, Senhor, abençoarás ao justo. Quem é o justo? Aquele que cumpre os mandamentos de Deus. Lembre-se que uma roupa justa é uma roupa colada no corpo. O justo, ele medita na palavra de Deus e ele cola na palavra de Deus para cumpri-la. Então, o versículo 12: pois tu, Senhor, abençoarás ao justo. O justo, aquele que honra toda a palavra e todos os dias se ocupa de se informar para obedecer a palavra, será abençoado pelo Senhor. Circundá-lo-ás da tua benevolência, bondade de Deus, como de um escudo. Então o Senhor, ele coloca um círculo, ele protege aqueles que são justos. Essa é a oração do Salmo de número 5. O destaque do Salmo 5 é que o salmista ora a Deus. E o versículo 3 tem um destaque. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Então, no versículo 3, nós temos que o salmista busca a Deus em todos os momentos, logo cedo, pela manhã, e ele vigia. Presta muita atenção com quem ele fala, o que ele fala, o momento de falar e o momento até mesmo de ficar em silêncio. Agora veja o Salmo 5, fala que no versículo 4, Deus não tem prazer na iniquidade e com ele não habita o mal. Então, se alguém pratica iniquidade ou gosta de fazer o mal, não tem como estar com Deus. Verso 5, os loucos não pararão à tua vista, aborreces a todos os que praticam iniquidade. Os loucos são aqueles que não honram a Deus. São aqueles que não honram a Deus. O 6, destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Então o Senhor aborrece, ele destrói todos os que falam que os outros são menores, não prestam, que julgam os outros. Eles estão proferindo mentiras. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa, pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. É o Senhor que vai trazer as almas. E o versículo 8. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, aplana de mim o teu caminho. O destaque fica para o versículo 9. Porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é o sepulcro aberto, ou lisonjeia com a sua língua. Preste atenção em relação aos elogios. O 10, ele pede para que Deus declare os culpados. O 11, que se alegrem os que confiam no Senhor. E o 12, que o Senhor abençoará ao justo. O destaque, portanto, fica para o versículo 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. E o versículo 9. Porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Que o Senhor livre a sua alma da língua que é como um sepulcro aberto, essa garganta que é como um sepulcro aberto. E que você possa ser abençoado, que você possa ser abençoada pela meditação, pela leitura do Salmo de número 5. Agora eu apresento a você a oração de confissão. Nesta oração, você confessa os seus pecados e você aceita ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, porque Ele passa a ser o seu Senhor, aquele que lidera a sua vida e que você passa a ter como seu mestre, como seu Senhor.
A Bíblia fala que se você aceita a Jesus como Senhor e como Salvador, então ele começa a liderar a sua vida e ele te salva dos seus pecados. Você pode ver na tela que nessa oração a frase 2 pede: perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Receber Jesus como Salvador é o que permite que você possa pedir o perdão dos pecados e receber o Espírito Santo para guiar até o céu. O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade que habita na terra, no coração dos que recebem Jesus, falando para os filhos de Deus o que fazer em cada momento. Quando você aceita Jesus, você se torna filho, filha de Deus, os seus pecados são perdoados, você recebe esse Espírito Santo para guiar você. É a presença do próprio Deus. O Espírito Santo preenche vazio, derrama satisfação, alegria, força, consolação. O Espírito Santo é o amigo que Jesus deixou para nos acompanhar até o céu. E a frase 3, escreve meu nome no livro da vida. O livro da vida é um livro que está no céu. Apocalipse capítulo 20 fala que haverá o dia do julgamento final, onde todos prestarão contas do que fizeram da sua vida nessa terra. Aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida vão herdar diretamente o reino dos céus. Não passarão por esse julgamento. E você vê que a oração termina em nome de Jesus. Oramos apenas em nome de Jesus porque Jesus realmente morreu por todos nós e ressuscitou. Ele está vivo. E o amém confirma a oração. Então, faça essa oração agora para aceitar a Jesus. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Creia que ele tem poder de perdoar pecados e salvar a sua vida. Creia que Jesus quer salvar você. E agora ligue o pensamento com Deus e faça essa oração declarando a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Agora ele é o Senhor da sua vida e também o seu Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Quando você pede o perdão dos pecados, você chega mais perto de Deus. Isaías 59:1 fala que os pecados nos afastam de Deus. Então, quando você vence os pecados, você pede perdão, você recebe a bênção de Deus. E na 2, você pede o Espírito Santo. Então, finalizando a mensagem de hoje, você aceitou a Jesus, agora procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas a Jesus e participe das reuniões de oração, de estudo da palavra e de oração, para que você cresça no relacionamento com Deus e receba cada vez mais e mais o entendimento das coisas do reino de Deus para a sua vida. Fica com essa oração do Salmo 5, que fala que pela manhã eu buscarei ao Senhor. Pela manhã eu falarei com o Senhor e vigiarei. E que aqueles que são mentirosos, falsos, que lisonjeiam com os seus lábios, tropeçarão na sua mentira, no seu erro, na sua falsidade. Mas você que crê em Jesus receberá a bênção da proteção de Deus. O próprio Deus declarará os seus inimigos como culpados em razão do mal que praticam. O Salmo de número 5 é uma oração que tem um pedido de misericórdia com o pedido da justiça, que os maus sejam declarados culpados. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Vamos fazer uma oração final. Senhor, agradecemos porque respondes a nossa oração. Agradecemos
porque vale a pena buscarmos ao Senhor antes de tudo. O Senhor é aquele que nos amou primeiro. O Senhor nos derramou a salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados. O Senhor preparou o Espírito Santo para morar em nós. E o Senhor tem nos dado livramento e proteção de todo mal. Pedimos que o Senhor abençoe e honre a nossa casa e família, removendo todo embaraço e dando livramento dos que elogiam, que são lisonjeiros, mas que carregam a mentira no coração. Livra-nos dessas pessoas e coloca em nosso caminho apenas pessoas comprometidas com o seu reino e verdadeiramente com a tua palavra. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém? E graças a Deus. Amém.